Essa é a parte 2 em relação à proteção dos interesses dos direitos do sócio minoritário. Hoje vamos tratar sobre a questão relacionada à participação dos lucros e resultados e também a preservação em relação à participação da empresa, para que esse sócio minoritário consiga preservar a proporção de participação que ele tem em relação a essa sociedade. E além disso, também vamos tratar de outras situações em relação à prevenção de imprevistos, que são questões eventualmente que pode ocorrer em relação a divórcio, falecimento de um sócio, uma retirada precoce e outros assuntos relacionados a essa resolução de imprevistos para evitar conflitos e evitar que hajam prejuízos na sociedade, sobretudo ao sócio minoritário. E a gente vai tratar agora sobre um dos assuntos mais importantes, que é justamente a distribuição dos lucros através dos dividendos para os sócios. Eu, enquanto sócio minoritário, na medida em que eu invisto o capital na empresa, é justo e digno que eu receba ao final do exercício, dentro daquilo que foi combinado com os demais sócios, a minha parcela de lucros. Lembrando que o prolabore não se confunde com a distribuição de lucros. Aqui a gente vai se socorrer na lei novamente. O artigo 1007 diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Então aqui o artigo, a lei, ela já me dá a possibilidade de eu pactuar com os meus outros sócios como que eu vou receber esses lucros. Eu posso prever uma cláusula de participação desproporcional. Porque imaginando que eu seja o sócio minoritário, mas eu tenho todo o know-how, toda a expertise, todo o conhecimento para estruturar um modelo de negócios, e eu tenho outro sócio que apenas investiu, mas que não tem essa capacidade em relação ao know-how específico do negócio, para trazer para um exemplo mais prático, digamos que eu tenha 20%, mas eu combinei com o meu sócio que eu vou receber 40% ou 50% dos lucros. Isso é totalmente possível. Por isso que no início do artigo 1007 diz o seguinte: salvo estipulação em contrário. Ou seja, eu posso determinar que esses lucros não sejam vinculados apenas na proporção das respectivas cotas. E mais, o artigo 1008 me protege em relação à estipulação daquele sócio majoritário abusivo de não querer distribuir para o sócio minoritário qualquer tipo de situação relacionada aos lucros, de querer pagar apenas um prolabore. Então aqui diz, é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. E agora eu vou trazer um caso emblemático, muito legal, decidido recentemente pela STJ, que trata justamente sobre o abuso desse sócio majoritário em relação à retenção indevida dos lucros para que esses lucros não fossem distribuídos para os sócios minoritários. A situação basicamente é a seguinte: uma empresa, durante vários anos, vinha performando bem e os lucros ao final do exercício, a deliberação, a decisão dos sócios partindo do critério de decisão do majoritário era por reter os lucros da empresa, alegando que eram necessários fazer investimentos e custear outras situações que não eram realmente detalhadas e explicadas. Então acabava tendo uma retenção e vedando ou proibindo esse sócio minoritário de poder receber a parte dos lucros em que ele faria direito, e esses lucros eram retidos na empresa. Então ele recebia apenas o mínimo previsto e a outra parcela restante ficava retida na empresa. Só que ele conseguiu demonstrar que essa parcela que era retida, no fim das contas, era direcionada lá para o majoritário, porque ele também era o administrador, ele era o diretor da empresa, e isso era pago através de bônus. Então a empresa segurava parte do lucro para evitar que se distribuísse aos sócios minoritários, mas ao mesmo tempo remunerava com o bônus no limite máximo aos diretores que exerciam a administração da empresa. E aqui a gente vai ver brevemente a decisão dos ministros do STJ que viabilizaram o recebimento desses proventos, desses dividendos pelo sócio minoritário, considerando o abuso do direito em relação aos sócios majoritários em fazer a retenção desses lucros através da não distribuição para os demais sócios. O meu voto é pelo provimento do recurso especial de bens de raiz e participações para reconhecer que houve abuso no exercício do poder de controle por parte da acionista controladora, que é a Eurobristol, devendo ser declarada nulidade parcial das deliberações assembleares quanto aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, quanto à destinação de percentual do lucro líquido para a formação da chamada reserva de investimentos. 1.2, a destinação de percentual do lucro líquido para a formação da denominada reserva de pesquisa e desenvolvimento. 1.3, aos sucessivos aumentos de capital social. 1.4, ao desvio de lucros da sociedade. E, como resultado da anulação parcial das deliberações assembleares, deve-se proceder ao refazimento dos atos societários anulados com a correspondente distribuição dos lucros indevidamente retidos aos acionistas como dividendos. E os fundamentos utilizados pelos administradores da companhia para proceder daquela forma, criar mais reserva e distribuir menos lucros. Então o ministro Cueva, na página 27 do voto, anota um monte de sintomas denunciadores de uma atitude da administração
que o levou a concluir que ele estava indevidamente retendo e aplicando mal a norma que dispunha sobre a distribuição de dividendos. E são várias, mais de 10, mas uma delas impressionou. A distribuição de dividendos no mínimo sempre virou teto, a base virou teto, porque acho que são mais de 10 anos de distribuição na mesma forma, sempre fazendo reserva, e o pagamento dos administradores no percentual máximo de 10%. Isso choca se a companhia precisava de investimentos. E é uma constatação que decorre da lógica, não é posicionamento. Eu nunca vivi numa empresa, não sei, mas ou a empresa precisa e todo mundo se sacrifica, ou isso chama atenção. Eu percebi isso, e o desembargador Negrão também traz isso, o ministro aponta, o ministro Cueva, e ele faz considerações sobre o que a lei exige para poder reconhecer aquela formação de reservas, coisas, relatório preciso e fundamentado, e aqui não é para investimento, é para capital de giro, mas sempre inespecífico, genérico, e o tempo todo. E a perícia também complementa esses fundamentos do desembargador Negrão, acolhidos pelo ministro Cueva, e inclusive vai trazendo, olha, era reserva, era para investimento, mas foi usado em despesas ordinárias da companhia. Logo, não estava... e aumento de capital sucessivo, todas as sobras, aumento de capital, que todo mundo, de uma certa maneira, se beneficia disso, mas não significa, isso não tem a mesma natureza de dividendos, e isso influi até na disposição do sócio de manter as ações. São dois sócios, basicamente, é uma sociedade fechada, o majoritário escolhe os percentuais de forma permanente, não tem no ano dar uma aumentada, todos no mínimo, a remuneração dos administradores no máximo, tudo formação de reserva, tudo aumento de capital. Isso é uma pressão, e isso, as lições doutrinárias trazidas pelo ministro Cueva aí, são diversas, no sentido de que isso até pressionaria o sócio minoritário a partir da companhia, deixar a companhia, porque não vislumbraria aí nunca uma situação esperada de receber lucros e dividendos. Então, penso que, diante do quadro probatório aqui, do quadro fático, trazido nos embargos, não há que se falar em súmula 7, súmula 5, eu não consigo ultrapassar aqui a compreensão trazida já nesse voto nos embargos declaratórios do desembargador Negrão, mas trazido também com total adequação e coerência pelo ministro Ricardo Cueva. A compreensão do ministro Humberto Martins não destoa do que se podia imaginar, mas olhando detidamente. E não é um ano, não são 2 anos, são 10, 12 anos o mesmo comportamento. Vários outros sintomas denunciadores desse conflito societário estão descritos, principalmente brigas e conflitos entre sócios, estão descritos na página 27, a ministra bem lembrou aqui, Nancy, traz mais de 12 elementos que o ministro Cueva elencou que denunciariam, facilitariam a compreensão de que, mais do que uma atitude normal de uma administração conservadora, distribuir pouco lucro para investir na sociedade, seria uma forma de impedir o sócio minoritário de receber o lucro lá, o dividendo esperado. E o pagamento no valor máximo dá a dimensão disso. Quer dizer, para os administradores, o máximo, isso me deixou bem confortável aqui, é uma ação difícil, é uma discussão difícil, mas me deu o conforto de acompanhar, pedindo vênia ao eminente ministro Humberto Martins, acompanhar o bem lançado e o cuidadoso voto do ministro Ricardo Cueva. Então percebam que aqui o próprio STJ reconheceu esse abuso do controle por parte desse sócio majoritário ao evitar essa distribuição de lucros em favor do sócio minoritário. E é possível sim que a gente, através dos instrumentos societários, contrato social, acordo de sócios, faça a previsão legal em relação ao dividendo mínimo, mas não apenas sobre isso, para que se respeite também, de fato, o quanto aquele sócio teria direito de receber em relação aos proventos, aos lucros gerados pela empresa. E sobre os mecanismos para prevenir conflitos a partir de imprevistos, a gente vai fazer referência ao Código Civil, tratando primeiramente quando há o falecimento de um sócio. O que acontece quando falece um sócio? Os herdeiros vão ingressar, substituindo esse sócio falecido, essa cota-parte vai ser liquidada, os demais sócios vão adquirir a parte desse sócio que faleceu. Como é que vai funcionar? É o que a gente vai ver agora. O artigo 28 aborda precisamente esse tipo de assunto e ele diz o seguinte: no caso da morte de um sócio, liquidar-se-á a cota, exceto, salvo, se o contrato dispuser diferentemente. Então, essa cota que seria liquidada, ou seja, que seria extinta, e os haveres pagos à família desse sócio falecido, é permitido que o contrato disponha de modo distinto em relação a essa previsão em primeira ordem sobre a liquidação da cota. Segundo, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, então não queremos mais a sociedade, faleceu o sócio que tinha todo o know-how, não faz mais sentido a gente prosseguir com esse negócio, então vamos dissolver a sociedade como um todo. Ou item 3, se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.
Então, nessa circunstância, é permitido para que os sócios eles pactuem de que forma esses herdeiros irão ingressar na sociedade. Então, aqui a gente vê inúmeras alternativas, não apenas a regra geral, mas as possibilidades que os sócios têm de pactuar e de organizar as regras de uma forma que melhor aproveite o interesse da sociedade e também o interesse dos sócios. Ainda, o contrato social pode prever o que ocorre caso haja algum tipo de divórcio de um sócio que, de acordo com o regime de bens, tenha algum tipo de comunicabilidade com o seu patrimônio e dentre esse patrimônio as cotas da sociedade. Qual é a regra em relação à meação a que a esposa teria direito em relação a essa cota-parte do marido sócio dessa empresa. Então ali pode ser estabelecido todas essas regras para evitar que a empresa seja prejudicada e tenha que se descapitalizar para indenizar justamente essa metade, essa meação, essa parte da esposa que está se divorciando desse sócio da empresa. Isso também pode ser previsto através do instrumento do contrato social. Ainda no contrato pode ser previsto algumas situações e hipóteses de justa causa, quando o sócio comete falta grave e os demais, através de uma deliberação específica, possam sim excluir de modo extrajudicial, de uma maneira ágil e rápida, esse sócio que está trazendo prejuízo através das suas condutas e das suas atitudes perante a empresa. Aqui eu peço licença para a gente fazer a leitura em conjunto, então, desse artigo que prevê essa exclusão extrajudicial do sócio que comete falta grave. Quando a maioria dos sócios, ou seja, o minoritário, aquele que tem a menor parte ou aquele que é vencido, é representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderão, mediante alteração do contrato social, proceder com a exclusão por justa causa. Então, nesse tipo de circunstância, é possível adotar uma medida mais rápida sem depender do pronunciamento judicial, que é uma outra previsão que contém no Código Civil, mas que depende do pronunciamento do juiz através de uma ação judicial de exclusão de sócio. Então, nesses dois vídeos, nós trouxemos algumas hipóteses de mecanismos e formas de regular as regras do jogo no contrato social ou ainda em acordo de sócios, justamente para proteger o direito desse sócio minoritário e evitar que ele venha a sofrer consequências em virtude de abuso por parte desse sócio controlador, desse sócio majoritário, desse sócio que exerce a administração da empresa de forma isolada. E como que está organizado isso na tua empresa? Você já deu uma olhada nesses atos constitutivos, no contrato social, ou vocês já fizeram um acordo de sócios, ou você está pisando em ovos também, igual aquele caso lá no início, que não tem voz para nada e que fica sujeito às decisões arbitrárias e abusivas do sócio controlador? Pense nisso.